Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mariana Guerra. Eu vou gravar mais esse vídeo. Os tópicos que a gente vai abordar hoje são tópicos de ativos especiais e de despesas antecipadas, para a gente fechar os conteúdos relacionados ao grupo de ativo circulante, ok? Então, vamos lá. Então, a gente faz uma analogia com ativos especiais, normalmente com o estoque da empresa, porque é o grupo de contas em que os ativos especiais normalmente se enquadram, tá? Mas veja, o conteúdo de ativos especiais não se refere a um grupo de contas específicos. Não existe esse grupo de contas como um agregado de conta sintética, tá? Lá no patrimônio da empresa, muito pelo contrário, eles são itens de um determinado tipo de grupo de contas. Então, pode ser o grupo de contas dentro de estoque, quer dizer, itens dentro do grupo de conta estoque, pode figurar em imobilizado, pode figurar em intangível, daí vocês vão entender um pouquinho mais como é que isso se dá. Bom, o estoque em si, na sua forma tradicional, por exemplo, quando a empresa fabrica ou até quando ela compra a mercadoria pronta para poder revender, quando ela vende a mercadoria gera uma receita e, em confrontação à escrituração dessa receita, eu dou baixa, portanto, eu reconheço um custo de forma integral dessa mercadoria que foi vendida. Então, se a minha mercadoria estava lá no meu patrimônio com R$1.000, uma vez que eu vendi essa mercadoria, eu dou baixa lá na minha DRE de custo da mercadoria vendida de R$1.000. A receita gerada pela comercialização do estoque gera um custo no valor integral da baixa do estoque, ok? Por que isso acontece? Porque quando eu vendo a mercadoria nessa forma tradicional, eu transfiro para esse terceiro, para o meu cliente, né, a propriedade e o controle desse bem, desse ativo. Quando eu trato de ativos especiais, e o nome especial, eu vou falar exatamente por que agora, se refere ao fato de quando eu comercializo esses ativos especiais, também me gera uma receita. Toda vez que eu comercializo, eu tenho uma receita. Mas o valor do custo desse ativo especial não corresponde ao valor integral que estava registrado lá no patrimônio da empresa. Então, veja, uma vez que eu vendi esse ativo especial, vai me gerar uma receita, eu vou ter um custo correspondente a esse ativo especial, mas não é um custo integral do valor que estava reconhecido lá no meu balanço patrimonial inicialmente. Por quê? Porque quando eu vendo ativo especial, o que eu estou vendendo é como se fossem direitos de uso desse ativo, por isso o nome especial. Eu não transfiro o ativo necessariamente, tá? Veja, claro, existe uma situação em que eu vendo o ativo especial para um terceiro, e daí esse terceiro vai comercializar o ativo como sendo especial, mas o caso aqui não é esse. O exemplo é quando eu transfiro o direito de usufruir desse ativo, mas ele continua sendo meu estoque, continua na minha propriedade. Então, na venda desse ativo nessa condição de especial, eu dou baixa num valor proporcional, mas não no valor integral do ativo, ok? Os melhores exemplos é quando eu tenho, por exemplo, a comercialização do direito de exibição de um filme. É uma empresa que produz, fabrica, né, filmes e ela vende e comercializa o direito de exibição. E aí, quando eu tenho uma receita na venda, na comercialização do direito de exibição, eu não baixo, eu não credito o filme do meu patrimônio, muito pelo contrário, eu credito como se fosse uma cota parte, vamos dizer assim, né, desse benefício. Vejam vocês, imagina que eu produzi um filme e eu espero comercializar desse filme produzido, vamos dizer assim, 1.000 direitos de exibição. A cada direito de exibição que eu vou comercializando, eu vou baixando um pedacinho, até que eu consiga explorar todas essas comercializações do direito de exibição, e aí eu não consiga ter mais benefícios econômicos, expectativa de, né, em relação a esse filme, ok? Existe o caso, claro, como eu disse, de eu poder vender o direito para outra pessoa em relação a esse filme. Quando eu vendo o filme para outra pessoa, ela passa a ser proprietária, aí sim, aí eu vou baixar o filme do meu patrimônio como se fosse qualquer estoque. E aí ele não tá sendo considerado um ativo especial. Ele é considerado um ativo especial quando eu baixo essas cotas, né? Eu vou usar esse nome cotas, né? Então vamos lá, os ativos especiais eles podem ou não podem ser tangíveis. O seu uso não necessariamente se esgota. Pode ser que eu não tenha condição de mensurar quantas vezes eu vou comercializar o direito de exibição, né? E daí isso pode ser infinito, né?
eles estão diretamente relacionados ao processo de obtenção de receita, quando eu comercializo, no caso de serem estoques, né? Eles deixam de ser ativos não porque eu estou vendendo, mas pelo fato de ele perder o potencial de obtenção de novas receitas. E no caso de ativo especial, toda vez que eu comercializo, isso precisa constar em notas explicativas detalhes sobre esse meu patrimônio, ok? Tudo bem? Se esse ativo especial, ele de fato configurar um estoque da empresa, o plano de conta sugerida é exatamente esse aqui. Eu tenho ativos especiais, quando esse meu estoque ele já está pronto para ser comercializado. Então, pensa vocês, um filme que eu já posso vender o direito de exibição. Aquele filme que ainda está em processo de produção, ele entra como uma subconta aqui em ativos em produção. Toda vez que eu vou baixando a expectativa em relação aos benefícios, ou por de alguma razão ele vai sendo depreciado, né? Eu posso ter uma conta redutora, amortização, depreciação acumulada. E se esse filme me apresentar um valor abaixo do custo de produção desse filme, eu posso ter que fazer um teste de impairment, portanto, ajustá-lo pelo valor de recuperação líquido, ok? Isso aqui, ó, essa continha redutora, perda estimada para redução ao valor recuperável, é o ajuste ao valor recuperável pelo teste de impairment, como eu faço para qualquer estoque e para qualquer patrimônio. Além de estoque, esse ativo especial pode eventualmente figurar como imobilizado, e no caso de ele não ser tangível, pode ser também um intangível da empresa, ok? Como eu disse, o ativo especial não é um grupo de contas em si lá no patrimônio, mas ele é um item que compõe ou estoque, ou imobilizado, ou intangível, tá bom? Bom, se esse ativo especial ele já está pronto para ser vendido, qual é o custo, ou qual é o valor que eu vou escriturar esse ativo especial no meu patrimônio, no caso aqui, nesse primeiro grupo de contas? Todo aquele custo, todo aquele valor que eu incorri, imagine vocês, para produzir o filme, vai configurar como valor desse filme que já está pronto para ser comercializado, ok? Ele já está pronto para gerar receita. Se ele está ainda em produção, todos aqueles custos incorridos até essa fase em que ele se encontra em produção, vai sendo considerado o valor desse item, desse ativo especial. Então, eu vou somando custo aqui, ainda está em produção. Quando eu finalizo a produção, todos esses custos de produção vão ser transferidos para cá, porque ele já está pronto para ser vendido, tá? No caso de amortização de ativos especiais, como é que eu amortizo? Proporcionalmente àquela receita oferida em relação à receita total estimada. Imagine vocês, eu produzi um filme e eu acho que esse filme ele vai me gerar uma receita total ao longo de toda o seu potencial de exploração, né, por comercialização do direito de exibição do filme. Vou colocar aqui R$10.000. A cada vez que eu vou comercializando cota partes desse ativo, eu vou baixando em relação à receita que eu já fui oferindo. R$10.000, já oferi 5, então baixo 50%, portanto amortizo 50% desse ativo especial, ok? Eu posso usar aqui uma determinação de cotas constantes no tempo, que é o mesmo valor ao longo do tempo. A gente ainda vai ver aqui quando a gente chegar em amortização, lá em imobilizado e intangível, ok? Então não se preocupem muito com esses detalhes por enquanto, mas é bom que vocês, a título de conhecimento, já entendam como é que eu faço essa amortização. Bom, e qual é o critério de avaliação desses ativos especiais? No livro, sugestiona que o grupo de conta que esse ativo mais se aproxima, se ele for um estoque, eu vou usar os critérios de mensuração de estoque para poder valorar, né, atribuir valor a ativo especial lá no grupo de estoque. Se ele for imobilizado, vai ser os mesmos critérios aplicados ao imobilizado. Se ele for intangível, idem, né? Então, eu preciso identificar qual é o grupo de contas que esses ativos especiais pertencem. É estoque, vai ser mensurado como estoque, imobilizado, intangível, e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, finalizamos esse grupo de itens, né, de ativos especiais. Como eu disse, ele não trata especificamente de um grupo de conta sintético lá no patrimônio da empresa, mas despesas antecipadas, sim. Despesas antecipadas, gente, é o último grupo de contas aqui no nosso circulante. Então, esse vídeo ele vai fechar toda a sequência de vídeos, né, de videoaulas que a gente tem produzido sobre os ativos circulantes. As despesas antecipadas, se elas de fato finalizam no curto prazo, né? Elas figuram aqui, mas existe um grupo de contas aqui no ativo não circulante que podem haver despesas antecipadas, portanto, de longo prazo, tá? Eu vou falar sobre despesas antecipadas, aí dependendo do prazo, eu vou dizer do contrato relacionado a essas despesas,
Despesas, elas podem estar no circulante ou no não circulante, tá bom? A gente já gravou um vídeo sobre disponível, um vídeo de contas a receber, finalizei estoques com essa adição de ativos especiais. Vou falar agora de despesas antecipadas. A gente ainda não tratou de investimentos temporários. Como eu disse nos vídeos passados, esse conteúdo de investimentos temporários, a gente saltou ele. Quando a gente for tratar de investimentos aqui no longo prazo, a gente volta no tópico de investimentos temporários. Os investimentos temporários, eles recebem esse nome independente de estar no circulante ou no não circulante. Então, a gente vai tratar ele de uma vez só quando a gente chegar no não circulante, tudo bem? Bom, o que são despesas antecipadas? Elas representam pagamentos antecipados cujos benefícios ou prestação de serviço à empresa se farão durante o exercício seguinte, que eles chamam de aplicação, entre aspas, né, de recursos em despesas. São despesas do exercício seguinte reconhecidas de forma antecipada. Veja, as despesas são aqueles valores que a empresa incorreria em despesa. Imagine vocês, uma despesa de aluguel. A despesa de aluguel está relacionada a um contrato de aluguel que eu assinei, via de regra, por 12 meses. Então, eu já reconheço essa despesa de forma antecipada e depois vou baixando essa despesa lá na demonstração de resultado do exercício. Quando eu reconheço despesa antecipada, o fato dela ser antecipada necessariamente quer dizer que ela não foi incorrida ainda. O fato gerador da despesa, portanto, o que faz com que eu incorra na despesa, traduzindo, aquilo que me gera a exigência de reconhecer ela como uma despesa no resultado do exercício ainda não aconteceu. Por isso, ela é chamada de antecipada. A empresa já sabe que vai ter essa despesa por um determinado período, ela já se antecipa e reconhece as obrigações em relação a essa despesa, em relação a esse benefício que ela vai usufruir, ok? Mas ela só faz isso quando essa obrigação que ela está reconhecendo gera benefícios por um determinado período no tempo. Então, ela reconhece esse ativo, despesas antecipadas, quando a despesa ainda não aconteceu, e quando essa despesa antecipada vai gerar benefícios para ela por um determinado período. Porque se fosse só por um período, olha, só uma competência, daí eu já reconheço lá na minha DRE. O fato de me gerar um patrimônio, um ativo, de forma antecipada, é que ela está reconhecendo um benefício por um determinado período, que ela ainda não executou esse benefício, ok? E também está reconhecendo a obrigação em relação a isso. Então, não é porque simplesmente eu paguei a despesa que me gera uma despesa antecipada, não é isso não. No grupo de conta despesas antecipadas, o que eu reconheço são despesas não incorridas, ok? Que vai gerar um benefício por mais de um exercício. Então, veja, por exemplo, se eu paguei um salário do meu funcionário antecipadamente, esse salário antecipado é uma despesa, porque a despesa com salário, gente, ela é reconhecida ao final da competência, ao final do mês. Se eu paguei o salário antes do fechamento de mês, quer dizer que eu estou antecipando a minha despesa com salário por um período antes, vou colocar 10 dias antes. Só quando do fechamento do mês é que eu, de fato, teria, por competência, a despesa com salário. Então, eu estou antecipando, entre aspas, a minha despesa com salário, mas o salário antecipado não configura um item deste grupo de contas de despesas antecipadas. Por quê? Porque quando fechar o mês, eu não vou ter que reconhecer a despesa com salário? Sim, vou, porque está na competência. Então, o salário antecipado é um benefício que vai acabar na própria competência. Para estar no grupo de despesas antecipadas, lá no meu patrimônio, esse valor que eu estou pagando, ele tem que me gerar benefício por mais de um período, ok? Então, o salário antecipado é, entre aspas, uma despesa antecipada? Sim, mas não está nesse grupo de conta. Por quê? Porque o salário antecipado não me gera benefício por mais de um período, ok? Os melhores exemplos que a gente pode trabalhar aqui em geral 2 de despesas antecipadas é quando eu faço um contrato de seguro, um contrato de aluguel, quando eu faço assinatura de jornais e revistas. O que é isso? Eu contratualizo que ao longo de 12 meses eu vou pagar esse seguro, ou aluguel, né? Ou assinatura, enfim, vamos pensar em seguro. Eu vou pagar esse seguro ao longo de 12 meses, então, ao longo de 12 meses, no fechamento de cada mês, eu vou ter uma despesa com seguro, e em contrapartida, eu reconheço a obrigação de pagar isso. Mas nesse momento agora da contratualização, eu já reconheço que, me obrigando a pagar por força de contrato 12 meses de seguro, eu posso me apropriar do direito de estar segurada. Então, essa despesa antecipada me gera um benefício previsto, né, ao longo de 12 meses. Está aqui o exemplo.
Imagine você que a Dona Maria contratou um seguro contra incêndio por um período de 12 meses. O fato de ser 12 meses, gente, me gera uma despesa antecipada de curto prazo, portanto, ativo circulante. Se aqui fosse, por exemplo, de 36 meses, configuraria lá no ativo não circulante, tá bom? Então, esse seguro é de R$3.000, a empresa pagou 50% à vista e 50% para os próximos 30 dias. Então, quando a empresa reconhece, assina essa contratação do seguro, né? Contratação da pólice, ela reconhece uma despesa antecipada. Por quê? Porque ela sabe que ao longo de 12 meses ela vai ter que pagar esse valor em relação ao seguro, né? Mas, uma vez que ela tem que pagar, ela pode exercer o direito de estar segurada. Então, é uma despesa antecipada por conta desse período que ela exerce do benefício, né, de R$3.000. Esses R$3.000, metade deles, 50% foi pago à vista. Daí aqui eu coloquei disponível, porque eu não sei se foi caixa ou banco, tá bom? E eu reconheço a minha obrigação de pagar o restante dos R$1.500 nos 30 dias posteriores. Tá? Então, veja, a cada fechamento de mês, a cada fechamento de competência, eu vou ter 1/12 de despesa. Então, aqui, ó, se eu tenho um contrato de seguro de R$3.000 que me cobra em 12 meses, cada mês eu tenho uma despesa, obviamente mensal, de R$250. Então, no fechamento de cada mês de contrato, por competência, eu reconheço a despesa com seguro, 250, e baixo esse 1/12 do meu patrimônio. Por quê? Porque se eu estou incorrendo com a despesa, ela não é antecipada mais. Ela já é uma despesa incorrida. Traduzindo, despesa incorrida é a despesa que me obriga a uma escrituração por competência na demonstração do resultado do exercício. Então, esses R$250 do primeiro mês não é antecipado mais, ele já é incorrido. Então, aquele saldo antecipado lá no meu balanço patrimonial, ele vai ser baixado de R$250. Esse saldo aqui de R$3.000. Aí, a cada mês eu vou fazendo isso. A cada mês eu vou fazendo isso, tá? Até que, obviamente, o contrato se exaure. Tudo bem? Bom, pessoal, como eu disse, a gente fechou aqui todas as subcontas do ativo circulante. A partir de agora, eu vou começar a gravar os vídeos tratando do ativo não circulante, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhando. Boa noite para todo mundo.